Eixo 1: Gestão de bibliotecas, subtema Inovação na gestão. A biblioteca como locus educacional em transição, percepções da gestão de uma universidade comunitária. Ana Cláudia Martins Rosa, mestranda em Educação pela Uniso, bibliotecária do Senac Sorocaba. Edson Trombeta de Oliveira, doutor em Educação pela USP, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniso. Guilherme Augusto Caruso Profeta, doutor em Educação pela Uniso, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uniso. Introdução. As bibliotecas universitárias são consideradas organizações dinâmicas, visto que têm a necessidade de se reinventar para manter-se em uma sociedade cada vez mais competitiva. Sendo assim, são inovadoras não somente por sua natureza, mas também pela necessidade. A biblioteca pode e deve ir muito além da leitura. Ela pode inovar em algumas questões que envolvam ou não as tecnologias. Enfim, a universidade e a biblioteca refletem-se. Uma medida de qualidade de uma instituição de ensino superior é a excelência de sua biblioteca. Ela deve ser vista pela instituição de ensino superior como um recurso pedagógico essencial para o desenvolvimento da pesquisa. Na educação superior, bibliotecas são um fator bastante considerado quando o estudante seleciona uma universidade. A biblioteca deve se moldar aos indivíduos e aos objetivos da comunidade. É nesse contexto que se encontra esta universidade comunitária, cujo reitor foi entrevistado para esta pesquisa, a fim de se compreender elementos de inovação na biblioteca da instituição enquanto locus de aprendizagem. Espera-se que este trabalho possa contribuir de forma significativa para que gestores de instituições de ensino superior repensem a utilização e a configuração do espaço físico da biblioteca universitária. Além disso, a intenção é demonstrar que esse espaço ele pode ir muito além da sua obrigatoriedade e do que orienta o Ministério da Educação, referente às diretrizes de instalação, configuração, organização e funcionamento. Objetivos. O objetivo da entrevista foi analisar as transformações do espaço da biblioteca universitária, na perspectiva do novo paradigma da biblioteca física, quanto ao espaço, voltado para interação, comunicação, lazer e suas funções multivariadas. Em outras palavras, sua função educacional contemporânea. Os objetivos específicos foram identificar espaços renovados e reestruturados na biblioteca da universidade, analisar se a universidade se reinventou para atrair alunos classificados como digitais e identificar quais são as tendências das bibliotecas universitárias para os próximos anos. Metodologia. Nesse trabalho foi realizada uma entrevista reflexiva semi-estruturada com o reitor da universidade. Essa entrevista utilizou como base um tópico guia que teve como intenção de abordar como a gestão vê a biblioteca, se houve inspirações e quais, além do papel da biblioteca, dos espaços físicos, da inovação e da tecnologia. Nessa entrevista semi-estruturada, não há um roteiro que o pesquisador ele deve seguir um roteiro fechado, porém os objetivos eles precisam ser claros. Há vários formatos de entrevista semi-estruturada. Uma delas é a entrevista reflexiva. Nesse tipo de entrevista, o entrevistado ele pode refletir sobre a sua fala e voltar à questão discutida a partir de uma nova narrativa, cumprindo-se assim um compromisso ético. Essa entrevista, ela ocorreu no ano de 2022, ela foi gravada com autorização do entrevistado e teve a duração de 1 hora. No decorrer dessa entrevista, pode-se perceber que o reitor ele trouxe algumas memórias que elas podem contribuir e contextualizar a preocupação com o espaço e possibilidades de utilização dele, de acordo com o cenário atual. Nessa pesquisa foi utilizado um tópico guia. Esse tópico ele foi parte vital do processo de pesquisa e foi preciso ali uma atenção detalhada na confecção dele. Foi preciso colocar ali um tempo e um esforço na construção desse item. Lembrando que o tópico guia, como o próprio nome diz,
ele é um guia e o entrevistador ele não deve se tornar escravo dele, como se o sucesso da pesquisa ou da entrevista dependesse somente disso, embora se ele for ali bem preparado, ele pode ser ali utilizado com alguma flexibilidade. E todas as mudanças ali que precisarem ocorrer, elas precisam ser detalhadas ali durante o processo. Resultados e discussões. O modelo tradicional de bibliotecas passou por mudanças significativas devido a alguns fatores, como o avanço tecnológico, o novo perfil do aluno-professor e o papel do bibliotecário como mediador da informação. Então, as bibliotecas elas desempenham um papel pedagógico fundamental na formação de competências informacionais dos indivíduos, ao fornecer mecanismos para o desenvolvimento de conscientização de processos relacionados com a informação e de construção de novos conhecimentos, visando o domínio de técnicas e a independência do indivíduo. Nas visitas em outras universidades, percebeu-se há alguns anos que existiam ali novas tendências pautadas no tripé que embasa a qualidade da educação, que é o corpo docente capacitado, o projeto pedagógico e a estrutura física. E essa estrutura física, ela precisa ser estimulante, então precisa ser um espaço ali ocupado em toda a universidade. Então, nota-se que é de extrema importância a biblioteca ela oferecer um modelo de serviço personalizado, usando as tecnologias a seu favor para facilitar o acesso. A biblioteca universitária, como uma unidade organizacional ligada à instituição de ensino superior, ela foi obrigada a acompanhar essas mudanças, considerando que a sua missão ela deve ser alinhada à da universidade. Então, a nova visão da biblioteca, ela não é como um local ou como um acervo de livros, mas como uma plataforma comunitária para a criação e o compartilhamento de conhecimento. Para que as bibliotecas acadêmicas elas permaneçam relevantes e seus usuários possam cumprir suas funções como centros de informações das universidades, elas precisam inovar para criar serviços que atendam a essa necessidade. Uma gestão que compreenda essa realidade pode ser um diferencial. Então, deve-se esperar que uma biblioteca procure excelentes maneiras inovadoras de apoiar a aprendizagem. Uma grande biblioteca deve provocar e inspirar. A biblioteca universitária, ela se firma como um ambiente de apoio informacional, requisito básico para fomentar a inovação. Ou seja, a biblioteca, ela deve ser vista como um locus de aprendizagem, especialmente nesse momento de transição, em que o ensino se encontra. É um fator observado na literatura e na entrevista realizada. Então, o reitor ele fala na entrevista que os espaços de aprendizagem eles precisam ser confortáveis, atrativos, que o aluno se sinta bem nesses ambientes e que o ambiente ele favorece a interação com o ensino e com a aprendizagem. Considerações finais. O objetivo desse trabalho foi confrontar as percepções da reitoria da universidade a respeito da inovação em sua biblioteca, como elementos teóricos, destacado em livros, trabalhos que tratam o tema inovação no espaço físico da biblioteca universitária. Assim, pôde-se verificar como principais resultados que a universidade tem caminhado de acordo com as novas tendências e que pode ser considerada uma biblioteca inovadora. Como resultados finais, espera-se que os dados encontrados tenham demonstrado que a biblioteca tem a capacidade de dar significado ao aprendizado. Sendo assim, é necessário que o bibliotecário busque constante aprimoramento profissional e integração com a equipe educacional, motivando a utilização do espaço da biblioteca como ambiente de aprendizagem e sociabilização. Este é um fator que, inclusive, pode ser foco de pesquisas futuras na área. Referências. Para a confecção desse trabalho foram utilizadas dissertações que falam sobre a biblioteca universitária, universidade empreendedora, os papéis das novas bibliotecas, além de livros da área, tanto livros que são ali clássicos
da biblioteca, como o do Luiz Milanese, como o livro do Specht Morris, Melhores Bibliotecas para um Mundo Complexo, que é do David Lankes.